Marcos Lamacchia, futuro novo dono da SAF do Vasco, prometeu pagar 2 anos de toda a recuperação judicial. A verdade veio à tona e Marcos Lamacchia tem um único objetivo: salvar o Vasco da Gama. Teve inclusive nas últimas horas uma conversa entre o técnico Pedro Emanuel e o atual investidor potencial do Vasco da Gama. Sejam bem-vindos para a gente poder falar sobre essa derrota para o Palmeiras por 4-1 no Nubank Park, antigo Allianz Parque, para a gente poder falar sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, analisar um pouco dessa partida e, logicamente, desabafar um pouco sobre o que aconteceu. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Marcos Lamacchia, futuro novo dono da SAF do Vasco, prometeu pagar 2 anos de toda a recuperação judicial. Essa foi a fórmula que ele encontrou para tentar desbloquear um investimento, um empréstimo de 150 milhões de reais que ele quer fazer ao Vasco e que a justiça tem impedido. A recusa partiu da juíza Simone Gastesi e ela alega que o Vasco tem gastado muito mais do que deve. Antes de aceitar esse empréstimo de 150 milhões de reais, que vai servir para salvar as contas do clube, a Simone exige uma auditoria. O problema é que até essa auditoria ficar pronta, o Vasco não vai conseguir contratar jogadores e há uma preocupação grande em relação à necessidade de melhoria do time para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Vasco luta contra o rebaixamento, mas também na disputa por outros 2 títulos de mata-mata Sul-Americana e Copa do Brasil. Hoje, o Vasco tem permissão para contratar apenas atletas que custariam até 5 milhões e 900 mil reais. E esse valor inclui transferência, comissão e luvas, o que restringe demais a oportunidade de novos reforços. E é nesse sentido que o Marcos Lamacchia procurou a justiça para se comprometer a antecipar os pagamentos das obrigações da recuperação judicial prevista para os 2 próximos anos. Então, bora imaginar todos os credores do Vasco nessa recuperação judicial. Eles levariam 2 anos para receber o que o Marcos Lamacchia está disposto a pagar à vista. Uma demonstração de que o Vasco tem capacidade financeira e esse empréstimo de 150 milhões de reais não afetaria a médio e longo prazo a sua capacidade de pagamento. A verdade é que Marcos Lamacchia, filho do dono da Crefisa, está super afim de fazer o Vasco voltar a ser competitivo, ainda que isso necessite uma antecipação de bastante dinheiro. E você, torcedor vascaíno, que pensa dessa decisão da justiça e da opção do Lamacchia em pagar 2 anos de recuperação judicial de forma antecipada? Estou curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário, beleza? Quero já começar, primeiramente, falando sobre Marcos Lamacchia. Vamos deixar para falar no final desse vídeo sobre o técnico Pedro Emanuel e o que aconteceu na tarde desse domingo dentro do Allianz Parque, né? Tivemos aí esse encontro entre Marcos Lamacchia e a diretoria Cruz Maltina. Pela primeira vez, o Marcos Lamacchia deu as caras, colocou a camisa do Vasco da Gama e deixou muito bem claro que ele tem tudo para ser esse futuro investidor do Vasco da Gama. Inclusive, uma declaração importantíssima dada pelo próprio Marcos Lamacchia em campo revelou qual é o atual momento desse investidor e porque ele ainda não efetuou a compra do Vasco da Gama. Eu vou trazer já já as aspas de Marcos Lamacchia para você. Entretanto, foi, uns momentos bem legais que aconteceram ali, ainda dentro do gramado do Allianz Parque, antes da bola rolar. O diretor executivo Admar Lopes esteve acompanhado do diretor esportivo Felipe Loureiro. Ambos, se encontraram ali com o Marcos Lamacchia no gramado do Allianz Parque. O Marcos Lamacchia estava acompanhado de Mário Junqueira, esse baixinho aí que apareceu em alguns momentos para você com a camisa do Vasco da Gama. Ele vestia inclusive a camisa utilizada pelo capitão Thiago Mendes. Então, Marcos Lamacchia e Mário Junqueira estiveram juntos no gramado do Allianz Parque hoje para representar esse futuro do Vasco da Gama. Eu vou trazer mais informações sobre o Mário Junqueira amanhã no Acorda Vascão. Então, eu já te digo, já te aviso. Volte amanhã, gente, para Acorda Vascão, que é o nosso vídeo que soltamos aqui no canal às 7 horas da manhã, que eu farei questão de explicar direitinho quem é Mário Junqueira. Só para te atualizar rapidamente e deixar brevemente informado. Mário Junqueira é o presidente da Almirante Sociedade Anônima, ou seja, Mário Junqueira é o presidente da empresa que vai comprar o Vasco, é o sócio de Marcos Lamacchia. Então, amigo, o alto escalão
da empresa que vai comprar o Vasco, que é Marcos Lamarck e Mário Junqueira, estiveram hoje no gramado do Allianz, conversando tete a tete com o Felipe Loureiro, com o diretor executivo Admar Lopes, e ao lado, inclusive, a Leila Pereira, que tirou a foto, né, segurando a camisa do Vasco, uma polêmica grande que fez, ao meu ver, BAP, presidente do Flamengo, se coçar todo na sua residência. Eu queria ser uma mosquinha hoje para ver a reação do BAP ao ver essa foto no gramado do Allianz Parque. Então, amigo, aconteceu esse encontro, um encontro importantíssimo. Informação, inclusive, é que Marcos Lamarck se encontrou com Pedro Emanuel ali nos bastidores de dentro do Allianz Parque, né, nas internas do Allianz Parque aconteceu esse encontro. Houve uma troca bem legal entre as partes, eu ainda não obtive informação do que aconteceu nessa troca, qual foi a conversa, o que o Marcos Lamarck falou para o Pedro Emanuel, o que o Pedro Emanuel falou para Marcos Lamarck. Entretanto, foi um momento bem importante. As coisas estão acontecendo e a dúvida que fica é: o que hoje falta para que a venda aconteça? O que hoje falta para que o Vasco seja vendido para Marcos Lamarck? E ele fez questão de responder, e eu trago as palavras dele para você. Se liga só. Ô Marcos, tudo bem? Como é que está esse processo agora da venda da SAF? Como é que está a situação? A gente está esperando a justiça liberar o leilão para a gente poder transformar o Vasco. Por hora é isso que eu posso lhe dizer. Amigo, então é isso, né? O Marcos Lamarck foi questionado e respondeu de forma direta que está esperando a justiça abrir o leilão. O que isso significa? O Marcos Lamarck já fez a proposta para a compra do Vasco. O Vasco já tem essa proposta em mãos e já apresentou a proposta à justiça. E a justiça agora precisa de fato abrir um leilão. O Marcos Lamarck foi a empresa que puxou a compra do Vasco da Gama. Mas a justiça precisa abrir para que outras empresas que queiram comprar também o Vasco se coloquem à mesa. Coloquem as suas propostas na mesa da justiça para o Vasco da Gama ter o poder de escolha se alguma outra empresa vai cobrir a atual proposta de Marcos Lamarck e automaticamente, amigo torcedor Cruz Maltino, diante disso, né, cabe ao Marcos Lamarck aceitar ou não. Ou seja, torcedor Cruz Maltino, cabe ao Marcos Lamarck manter a mesma proposta e não comprar o Vasco, ou igualar a proposta de um outro investidor que será ou não feita para comprar o Vasco da Gama. A situação é essa, falta esse processo, exatamente a abertura do leilão para andar com relação à compra do Vasco da Gama, algo que até agora a justiça não abriu. A doutora Simone Chevran, que é a responsável por tudo que acontece envolvendo Vasco da Gama no judiciário, ainda não abriu esse leilão tão importante para o futuro do Vasco da Gama. Sejam bem-vindos para a gente poder falar sobre essa derrota para o Palmeiras por 4-1 no Nubank Park, antigo Allianz Parque, para a gente poder falar sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, analisar um pouco dessa partida e, logicamente, desabafar um pouco sobre o que aconteceu. Não que, sendo muito honesto com vocês, existisse alguma esperança de que o Vasco venceria o Palmeiras fora de casa. Muito pelo contrário, o que fez o vascaíno até ficar um pouco mais impactado com o que aconteceu no segundo tempo foi justamente um primeiro tempo de competição, um primeiro tempo em que o Vasco conseguiu criar as melhores oportunidades da partida, em que, se a gente for colocar os 47 minutos iniciais, o Vasco foi melhor do que o Palmeiras mesmo, jogando na casa do adversário. Só que no segundo tempo, para resumir, essa é a grande diferença entre o primeiro colocado e o 19º. E eu vou trazer aqui, inclusive, diversas métricas estatísticas que mostram a grande diferença também entre Vasco e Palmeiras, e não só entre Vasco e Palmeiras, mas também o motivo do Vasco estar nessa situação na tabela. E nada mais do que vocês já sabem, que é não saber fazer gol. Enquanto o Palmeiras é uma equipe que precisa de pouquíssimo para poder ferir o seu adversário, o Vasco precisa de muito e muitas vezes não consegue ferir o seu rival, podemos colocar assim, enquanto a gente sabe também que a grande diferença individual é enorme, é discrepante, é acachapante, enquanto o Palmeiras tem o Flaco Lopes, que na minha opinião é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2026, o Vasco tem o David, enquanto o Palmeiras tem Vitor Roque, tem Maurício, o Vasco tem Tietê e Nuno Moreira e companhia. Então a gente está olhando para um aspecto que não tem nenhuma novidade,
Esperava-se que o Vasco fosse perder para o Palmeiras. Eu, inclusive, comentei aqui na última live que seria muito, muito, muito difícil do Vasco conseguir vencer essa partida. Tiveram até algumas pessoas que comentaram dentro da minha última live, falando, então para que vai jogar contra o Palmeiras? Vai jogar porque não vai perder de WO, tem que ir lá, tem que tentar pontuar, tem que tentar pelo menos arrancar um pontinho fora de casa. Agora, vencer o Palmeiras seria muito complicado, justamente porque esse Palmeiras, que nem estava vivendo uma grande fase dentro da temporada, até tinha feito um jogo bem mediano contra o Cerro Porteño, é um Palmeiras muito cirúrgico, é um Palmeiras que conta com jogadores capazes de desequilibrar qualquer partida em qualquer momento. A gente está falando talvez do melhor Palmeiras do Abel Ferreira em relação a peças, em relação a jogadores, de todo o trabalho já vitorioso do Abel Ferreira. O Palmeiras é um time mais organizado, o Palmeiras é um time que tem melhores jogadores, o Palmeiras é um time que tem um planejamento de futebol muito superior ao do Vasco, e quando a gente olha para a questão também do técnico, que sabe, conhece absolutamente todas as peças dessa equipe já há muito tempo, há muitos anos, um projeto que é superior e por isso que está sempre disputando sempre os melhores campeonatos. Enquanto o Vasco é um time que vive em cacos, vive alternando dentro do seu próprio ano. Tem 3, 4 técnicos em uma temporada e hoje, mais uma vez, vou deixar muito claro e acho que fica de forma também cirúrgica para quem acha que o Pedro Emanuel é o culpado de alguma coisa. Eu vou mostrar os números aqui para vocês, não só o Pedro Emanuel, mas também a gente pode pensar no Fernando Diniz, a gente pode pensar no Renato Gaúcho, mas principalmente o Pedro Emanuel, só louco vai atacar o que esse cara tem feito com a camisa do Vasco, porque é um treinador que organiza a equipe e seus jogadores não conseguem finalizar jogadas, não conseguem converter o que ele coloca de sistema, o que ele coloca em campo e em gols também. Quando a gente olha para o lado defensivo, é inevitável não falar sobre Léo Jardim, não falar sobre Carlos Cuesta, não falar sobre o Tietê, que tirou o pé da bola no primeiro gol, sobre o Carlos Cuesta, que fez um pênalti ridículo, subindo no momento com o Vitor Roque, e a bola bate no braço dele, não falar de mais um jogo de Campeonato Brasileiro que o Léo Jardim falha, mas é um time que desmorona do nada e depois de fazer, repito, 45 minutos iniciais muito bons, para o nível de dificuldade que era o jogo, em 8 minutos é capaz de tomar um 3-0, como tomou um 3-0 também em pouco mais de 10, 15 minutos contra o Santos. E fica até difícil, cara. Fica até difícil a gente ficar aqui puto. Na verdade, eu não consigo nem ficar puto, porque eu já esperava uma derrota. Fica muito claro que quando você vai enfrentar o Palmeiras fora de casa diante do que é o Vasco hoje, a chance de ganhar é minúscula, é quase zero, é irrisória. E olha que o time até tentou no primeiro tempo, não conseguiu converter suas chances, porque esbarra sempre nas próprias limitações. Esbarra sempre no elenco mal montado pela diretoria e que, obviamente, vai também mostrando que o time tem muita dificuldade. Quando não é jogando no seu 100, 110, 120%, como muitas vezes encara as Copas, fica muito difícil vencer times do nível do Palmeiras. Fala galera, beleza? Hoje tem mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilha. Já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clica no botão, por favor, que esse nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu, galera. Forte abraço. Fui!